Olá, boa noite. O Doc Investigação de hoje vai tratar de um mistério. Quem matou Vitória Natalini? Durante mais de 6 meses, a polícia de São Paulo sustentou que a estudante foi vítima de morte natural. Só que a explicação não convenceu um pai inconformado, que decidiu investigar por conta própria. E hoje, tanto ele quanto a polícia acreditam que a Vitória foi assassinada. Mas há 10 anos, o caso ainda segue sem solução. E o pior, existe um criminoso à solta. Ela foi encontrada deitada de bruços com os braços entrelaçados e vestida normalmente. Se a garota tivesse sido encontrada rapidamente, talvez Vitória ainda estivesse viva. O que mais choca nesse crime é que era para ser apenas uma excursão escolar de um grupo de adolescentes para essa fazenda no interior de São Paulo. Desde 2015, a família convive com a dor e o mistério. Quem matou Vitória Natalini? A ausência de Vitória assombra João há 10 anos. Eu sempre fui criado para ser um pai que trouxesse segurança para minha filha. E eu não tive nem oportunidade de fazer isso. Você costuma ver as fotos dela? Eu costumo vê-las periodicamente. Vejo com bastante frequência. Como é que é isso pra você, uma foto como essa aqui? Essa é a foto do aniversário de 15 anos dela. Ela estava brilhante nesse dia e eu estava muito feliz. Eu fico pensando como seria no dia que ela se formasse na faculdade, no dia que ela se casasse, no dia que ela tivesse filhos. A saudade, né? Dá muito. Qual foi o seu último momento com a Vitória? O último momento com ela foi no dia 11 de setembro de 2015, quando eu tive que levá-la para a saída do trabalho escolar. Foi a 5 metros da porta do ônibus. Eu disse para ela fazer o melhor dela, que com certeza ia ser o melhor, e dei um beijo na testa dela. E foi a minha despedida. A Vitória e os alunos iam passar 5 dias, né, fazendo um trabalho de matemática, um trabalho ali de topografia, medindo o terreno e tal. Quer dizer, iam se divertir entre eles também, iam curtir aquele momento. Vitória estudava em uma escola de classe média alta em São Paulo. A Rudolf Steiner é pioneira no uso da pedagogia Waldorf, que combina o ensino na teoria e na prática. Aqui a gente tem uma entrevista muito importante com um dos 34 alunos que participaram dessa excursão. Foi muito difícil convencer essa testemunha, hoje um homem com 25 anos e uma das últimas pessoas que estiveram com a Vitória. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Você já conhecia a Vitória? Eu já conhecia desde quando eu entrei na escola. A gente entra na mesma sala e a sala continua a mesma até o final do período da escola, então a gente se conhecia já na época há 10 anos. E essa era uma viagem que acontecia todo ano, então a gente ia para uma fazenda, pegava terrenos da fazenda para medir, fazer medição do terreno, dividir o terreno. Então a gente colocava o estudo teórico da trigonometria em prática. Os alunos eles faziam as medições nessa região de morro. Eram 34 alunos, divididos em 3 grupos e monitorados por 2 professores e 3 topógrafos. Mas esses alunos, eles ficavam todos espalhados. Não era fácil monitorar 34 adolescentes com apenas 5 pessoas.
Vitória formava o grupo com este colega que estamos entrevistando e com mais uma menina. É um trabalho bem extenso, né? E intenso. Né? É bem intenso, assim. Por isso que é só quando a gente já tá no primeiro colegial, no caso, né? Que é no 10º ano. Vamos falar um pouquinho daquele dia, né? Primeiro, a excursão até aquele dia estava tudo tranquilo? Sim, tudo tranquilo, assim, normal. Era o penúltimo dia de excursão. Eu acho que era alguma coisa por volta das 2h30, que ela pediu para ir no banheiro. E era muito comum os alunos irem sozinhos até o banheiro, até a sede, até o alojamento, sem nenhum tutor? Sim, assim, era um caminho bem fácil de fazer, né? Para todos os morros que você fosse, era um caminho fácil. Ela foi e a gente continuou trabalhando, porque não dava para esperar ela voltar, porque o trabalho era árduo, tinha bastante coisa para fazer. Aí ela não voltou e a gente achou que ela tinha passado mal. Aí quando a gente chegou na sede, a gente encontrou a professora, perguntou para ela se ela tinha visto a Vitória, se a Vitória tinha falado com ela disse que não. É por isso que eu digo que as falhas começaram a acontecer bem antes do ocorrido com ela. Por horas, ninguém da escola teve contato com Vitória. Ela sumiu, ninguém se deu conta. Quando o grupo desceu, questionaram onde estava a Vitória, querendo saber onde ela estava, os professores não sabiam. Você e a sua amiga chegaram a procurá-la no alojamento, ali, o primeiro local? Logo quando a gente voltou, a gente procurou, né? A gente ia em todos os banheiros e no quarto. Aí aconteceu o segundo absurdo. A professora pegou os 33 alunos restantes e colocou no meio do mato para procurar uma aluna que tinha sumido. É o básico que vem na sua cabeça, assim, se perdeu, então vamos procurar. E a gente foi atrás dela, chamando o nome dela. E um dos topógrafos, dos ajudantes que estavam lá auxiliando a gente, viu na estrada o boné dela. Onde é que o boné foi encontrado? Um pouco à frente ainda do meu morro, né? Então tem a sede, aí você sai andando pela estrada, o boné estava ali já pro sentido oposto da sede. A gente imagina que está entregando a filha da gente para uma instituição que tem mais de 50 anos. A gente quer acreditar que existia segurança e, em verdade, depois a gente fica sabendo que não existia nada disso. Até que a gente não encontrou ela, começou a escurecer e aí a professora pediu para todo mundo voltar. Porque ela falou, bem, se eu já perdi uma aluna, não vou perder mais ninguém, enfim, vamos todo mundo voltar, voltou todo mundo. E aí ela decidiu ir para a cidade, passar nos hospitais, ver se ela estava nos hospitais. Aí depois já foi abrir o boletim de ocorrência. Isso é coisa de filme americano. Não, a pessoa desapareceu, vamos procurar nos hospitais. Nós não estamos num filme americano. Sumiu dentro da fazenda, a primeira coisa que tem que acontecer, chama as autoridades. E, por mais incrível que pareça, a cozinheira da fazenda foi quem passou a mão no telefone para chamar a Defesa Civil, porque ele estava preocupada com o escurecer e a menina sumida. A partir das 18h30, mais ou menos, a Defesa Civil chegou ao local. Foi chegando polícia, bombeiro. Parecia que não era muito real, parecia que eu ia acordar em algum momento. Rodrigo, você foi um dos primeiros socorristas a participar dessa busca. Como é que foi isso? A gente chegou no local e aí lá no local a gente teve a informação de que se tratava de uma garota de 17 anos que tinha se perdido a princípio e que ela estava perdida na mata. Durante o dia já causa um certo, um certo cuidado. Imagina aquela região à noite sem iluminação, você entra e sai por uma estrada de terra sem ninguém te cobrar absolutamente nada. Completo breu, tudo escuro já. Então foi esse cenário que os socorristas, a polícia militar, olha só, um terreno completamente acidentado, encontraram. Tudo escuro, muito mato, uma área enorme,
para encontrar uma adolescente desaparecida. Às 20 horas eles fizeram contato comigo para me avisar. Era um coordenador pedagógico da Waldorf. Na hora eu me assustei bastante e pedi explicações. Quer dizer, minha filha está sumida? O que acontece? Ele falou, olha, nós mesmos não sabemos exatamente por quê. E nós fomos para a fazenda, nós chegamos lá por volta de 11 horas da noite. A noite que se seguiu foi um terror, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Todo mundo muito tenso, os policiais não deixavam a gente ir pro quarto. Todos os carros que chegavam e saíam da fazenda, eles eram vistoriados, tanto porta-mala, por dentro do carro, tudo. A polícia não queria que ninguém entrasse e ninguém saísse da fazenda. De madrugada, as buscas cessaram? Sim. E aí deixaram a gente ir pro quarto, mas basicamente a gente dormiu pouco, né? Porque foi dormir muito tarde, meio ansioso, e também acordou cedo com o barulho do helicóptero Águia. As buscas recomeçaram na manhã do dia seguinte. O helicóptero Águia da polícia já chegou lá, já estava claro há umas 2 horas para 2h30. O Águia chegou, fez o sobrevoo e a gente achou estranho o Águia ter já descido na fazenda. Ele desceu num campo próximo que tinha lá e o comandante da aeronave perguntou do comandante da polícia. O comandante da polícia local, ele foi frio e objetivo. Nós encontramos o corpo da sua filha e ela está morta. Eu cheguei próximo ao corpo da minha filha e não tinha coragem de tocá-lo. Eu não queria sentir o corpo da minha filha frio. Me tiraram uma das coisas mais preciosas da minha existência, né? É um choque brutal, que isso nunca mais vai reparar e trazer felicidade para o João. Nunca mais. A Vitória vai estar sempre presente na vida dele. Eu não consigo imaginar o tamanho da sua dor. A sensação é de que alguém pegou e abriu o seu peito, pegou um pedaço do coração e levou embora. E deixou tudo aberto, porque a dor que fica não dá para medir e não tem tempo para passar. Vitória era uma menina inocente para a própria idade. Ela era muito preocupada em estar deixando todo mundo à volta dela feliz, muitas vezes em detrimento da própria felicidade dela. Você falava muito com ela pelo celular? Eu conversava direto com ela no celular. Mandava imagens que eu achava bonitas para Coração. ela. Aqui, ó. Nossa, vocês falavam o tempo inteiro. O tempo todo. O tempo todo. Oi, pai. Então, a gente tá entrando no carro agora e sim, nós estamos indo viajar. Voltamos quinta-feira no final do dia e vamos passar o final de semana com você. Beijos. Era isso. Voz boa dela, voz boa. Ela era positiva, ela gostava muito de viver. Esse cartão aqui, ela fez para mim num aniversário meu, onde ela agradecia, né, pela nossa convivência. E no final ela me pede para olhar a parte de trás do cartão, é uma parte onde ela se desenha, se colocando o meu herói e me desenha como sendo um super-homem. Gostaria eu de poder ser. Depois de uma noite de buscas e muita angústia, o corpo de Vitória é encontrado em uma área bem perto de onde ela desapareceu. E a polícia da cidade de Itatiba logo chega a uma conclusão que deixa o pai da menina revoltado. Qual foi a primeira conclusão da polícia de Itatiba, primeira equipe que investigou o caso? O Instituto Médico Legal de Jundiaí, que é responsável ali por Itatiba, ele soltou um laudo necroscópico de uma morte indeterminada, sugestiva de morte natural. O delegado cismou
que ela tinha tido um mal súbito e tinha morrido do nada. E era o que o grupo acreditava? Com o laudo saindo, era o que a gente tendia a acreditar. A gente realmente não sabia o que tinha acontecido, não tinha nenhuma marca, enfim. Então foi o que a gente acreditou. Mas João Carlos Natalini não se conformou com a conclusão da polícia de Itatiba e contratou uma equipe para investigar a morte da filha. Sou perito Oswaldo Negrini. Eu fiz 35 anos de perícia oficial no Instituto de Criminalística e atualmente eu faço perícias particulares e como perito judicial do Tribunal de Justiça também. Como que o senhor entrou nesse caso? Foi o pai da Vitória, o João, que ficou inconformado com o diagnóstico inicial de que tinha sido morte natural. Simplesmente porque a Vitória era uma pessoa saudável. Quando o senhor olha essa imagem, corpo da Vitória abandonado no meio da fazenda, o que isso diz para o senhor? Primeira coisa que não é muito natural, uma morte natural nessa posição. Parece que ela foi depositada aí. Certos vestígios não foram examinados com devido cuidado. Quanto ao laudo médico disso, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente vê que foi também muito superficial. Doutor, o corpo fala muito nessas fotos, né? Sem dúvida nenhuma. O corpo fala muito com o médico, né? E o local fala muito com o perito criminal. É preciso saber ouvir. Nós temos agora contato também com Ilana Casoy, que deu uma outra dinâmica para o caso. Eu sou criminóloga, sou escritora e a minha maneira de ler um processo não é igual à maneira jurídica de ler o processo. Ilana, qual foi sua primeira impressão quando você fez a primeira leitura desse inquérito? Desconforto. Por quê? Porque algumas coisas eu não consigo acreditar. A Vitória era uma menina muito ingênua, muito protegida. É uma vida muito familiar, muito concentrada nesse núcleo. Não é uma menina rebelde, que tem um perfil, que vai desbravar uma mata, vai ver onde dá um caminho. É uma menina bem comedida. Ela não ia ficar andando pelo campo sozinha, principalmente no local onde ela foi encontrada. Incrível essa fazenda, hein? Esta área da fazenda onde a Vitória foi encontrada são uns 500 metros da área lá em cima onde estão fazendo as mediações. Mais recentemente, nós começamos a ter uma ajuda de um perito americano que está muito empenhado em nos ajudar. Meu nome é Dr. Fred Ponte. Minha carreira completa é investigar casos de homicídio nos Estados Unidos, com a polícia de Miami. Agora sou aposentado e analiso casos de homicídio. Esta área aqui onde Vitória foi localizada, às 8h30 da manhã, tinha uns matos aqui e era um árvore pequeno que estava aqui. Muito diferente agora. Nesse tempo compraram esse terreno da fazenda e agora tem novos alojamentos, galpões aqui, trabalhadores estão organizando tudo isso aqui. Tudo isso era pura fazenda, puro terreno de fazenda. O local onde o corpo de Vitória foi achado não fazia parte da fazenda em que ocorriam os trabalhos escolares. Essa área vizinha tinha sido comprada poucos meses antes do crime e hoje está em obras para se tornar um aras. E o corpo dela estava a mais de 200 metros, 150 ou 200 metros da estradinha. Um acidente ou uma morte natural, ela teria morrido no local e se transportado para o outro, é impossível. E quando você olha no mapa, fica muito claro. Ela teria que estar aqui e foi encontrada morta Exatamente. aqui. Ainda que ela tivesse passado mal, como disse o primeiro laudo,
Não faz sentido ela passar mal aqui e resolver ir para um lugar ermo. Não, e subir, né? Porque quem tá passando mal tem mais dificuldade para subir do que para descer. Ela desceria em busca de ajuda aqui. Quem pode dar mais respostas é o primeiro delegado do caso, Fernando Iwanaga. Por isso eu liguei para ele. Ele tem que dar entrevista, né? Primeiro delegado do caso. Alô? Alô, doutor Fernando? É? Oi, aqui quem fala é Thaís Furlan, tudo bem, da Record? Então, Thaís, como eu sou parte envolvida em processo aí, eu acho que não seria legal eu dar entrevista. Mas por que parte envolvida, doutor? Na verdade, foi instaurado um procedimento na corregedoria contra mim, contra o perito criminal, contra o médico legista. Então, por isso que a gente queria entender, até para o senhor poder explicar os procedimentos que foram adotados e por que o senhor chegou à conclusão que chegou. A conclusão que eu cheguei foi por causa do laudo material entregue pelo médico legista e pelo perito criminal. Sim. Então, o que eu tinha em mãos era justamente isso aí. O senhor acha que eles podem ter errado, os dois? A minha opinião é que não erraram. Agora você deveria ouvi-los para que eles esclarecessem. A família de Vitória entendeu que se dependesse da polícia de Itatiba, o caso nunca avançaria. Bom, a gente demorou 6 meses para tirar o inquérito de Itatiba, onde a polícia se recusava a investigar, e colocar ele no DHPP em São Paulo. Quem é você? Ivalda Leixo, delegada de polícia, diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Hoje você está à frente desse caso. Sim. Analisando depois, né? E agora a gente está falando de anos, né? Depois, né? Ela poderia sim, né? Ter tido, até por causa do calor, desidratação, insolação, sol quente, passou mal, desmaiou, não conseguiu, sufocou. Só que ela não tem nada, né? Ela não tem nada nas vias respiratórias de que ela tivesse aspirado alguma coisa. Para o DHPP, ela foi assassinada. Hoje, para o DHPP, com o inquérito que está aqui, com o que nós temos, foi um homicídio. A intenção pode ter sido o abuso sexual. A morte foi uma consequência. Tentativa de estupro, ou talvez ela tenha sido estuprada mesmo. E ela ia dizer quem. O DHPP pediu para o ML em São Paulo fazer uma nova avaliação e dar um novo parecer. Qual foi a conclusão do IML sobre a morte da sua filha? O IML chegou à mesma conclusão que os nossos peritos. Foi mais de um médico legista, foram 3, que concluíram que não, que ali havia indícios ali de uma asfixia mecânica. O senhor tem alguma dúvida de como a Vitória foi morta? Eu não tenho dúvida e nunca tive dúvida. Foi morte por sufocação. Tinha sangue em volta da boca dela, alguns vestígios assim de escorrimento de sangue pela grama. A pessoa, quando sofre sufocação, ela tende a apertar muito a língua entre os dentes. Fisicamente, ela tinha umas feridas na boca dela. E no exame de médico legista, na autópsia, o doutor localizou umas pequenos pulmões, que é hemorragia nos pulmões. Essa asfixia por sufocação direta, ela deixa marcas? Normalmente deixa, por exemplo, estrangulamento deixa marca, enforcamento deixa. Mas nesse caso não deixou marca, porque pode ter sido uma asfixia causada, por exemplo, por um mata-leão, que pega uma grande área aqui do pescoço e não deixa marca. E o que te diz esse saco plástico que estava bem próximo ao corpo? É a única foto que a gente tem dele nessa perícia. Também poderia. A gente vê no cinema, né? O pessoal põe aquilo em volta da pessoa do outro, pouquinho de tempo, alguns minutos no máximo, a pessoa morre. Por que esse saco plástico foi descartado? Na ocasião, ele não foi declarado como um vestígio. O perito não recolheu. Mas eu pergunto, por que não recolheu? Podia ter digital, podia ter DNA dela. Por que não coleta? Por que a decisão de não coletar? Qualquer elemento ali era importante, né? Qualquer elemento.
O perito Pércio Rossini foi quem tirou as fotos e colheu os primeiros vestígios no corpo de Vitória. Ele está aposentado, mas descobrimos que ele ainda vive em Itatiba. Acho que não tem ninguém em casa. Pércio? Alô, por favor, o Pércio? Quem gostaria? É Thaís? Queria saber se eu conseguiria te encontrar pra gente conversar. Pelo amor de Deus, vai atrás de outra pessoa. Eu não tenho nada, entendeu? Então, é que eu tô com o laudo aqui, né? O que eu tô te explicando é que eu tô com o laudo aqui. E à época foi questionado por que um saco plástico não foi periciado, estava perto do corpo, tem a foto dele. Tá tudo na corregedoria, não sei se corregedoria não, no DEIC. Agora, se eu falar alguma coisa pra você, não vou lembrar com detalhe. Tinha mancha de sangue também no gramado que não foi coletado. O que eu tô tentando entender é por que essa perícia... Você não vai colher nada de mim agora, porque eu não vou falar nada, porque eu não vou lembrar. Tá bom, tá bom, obrigada. Um lugar aqui que eu posso ser assaltado. Tá bom, muito obrigada. Se você mudar de ideia, esse é meu número. Tá ok. Tchau, tchau. O IML ainda soltou um novo parecer demonstrando que ela tinha sido transportada de lugar por causa de uma série de evidências que foram analisadas no corpo. A principal prova são os chamados livores cadavéricos, ou seja, aquelas manchas que aparecem no corpo após a morte. Quando o corpo cai com a barriga para baixo, digamos, e fica horas naquela posição, o sangue se deposita nessas partes aqui, e essas partes ficam roxas. E quando cai na outra posição, é as costas que ficam roxas. Ela tinha essas marcas tanto na frente como nas costas. E são muito claras essas manchas, né? Nas duas posições. Muito claro, muito claro. Ou seja, quando morreu, Vitória ficou deitada de costas por algumas horas. Depois foi colocada de bruços no local onde o corpo foi encontrado. Nada indica que ela morreu de bruços ali. A perícia passou batido por essa questão. Foi um erro do médico legista. Ele confunde a lividez dela com o roçado da pele dela, como se fossem queimaduras de 2º grau, 1º grau. Mas ela estava vestida. Como vai existir umas queimaduras debaixo da roupa? Principalmente naquele horário, 4 da tarde, depois só Exatamente. Na manhã cedinho, sol baixo. Sem dúvida alguma. Como é que pode um médico legista cometer um erro tão grosseiro? Até hoje não ficou muito bem explicada essa história. Ele chegou a uma conclusão errada da morte de uma jovem que mudou completamente todo o aspecto de uma investigação. O médico legista que atestou a morte da Vitória como causa indeterminada, sugestiva de morte natural, ele é aposentado hoje e trabalha aqui num grupo hospitalar privado ainda em Itatiba. É o Dr. Alexandre Redondano. Vem aqui, ó. Olá, boa tarde, tudo bem? Por favor, doutor Alexandre Redondano. Ele tá viajando. Não, mas eu liguei aqui, ele estava no prédio. Eu acabei de falar com a Kelly, que é a secretária dele. Obrigada, viu? Ela falou que vai tentar agendar um horário, mas eu vou telefonar para ele, eu tenho o contato dele. Alô? Alô, doutor Alexandre? Quem tá falando? Tudo bem? Aqui é a Thaís Furlan. Veja bem, eu não tenho nada a declarar, tá? Não, eu entendo, deixa eu só te perguntar, fazer uma pergunta, né? Porque eu queria fazer um documentário correto, com as informações corretas. Eu sou leiga, eu não entendo. E ali nesse processo eu encontro 2 laudos. Um assinado pelo senhor, sugerindo uma causa indeterminada, que poderia sugerir uma morte natural. E outro assinado por outro... Não sugerir nada, morte indeterminada, só isso. Eu não tenho mais nada a declarar sobre isso. Obrigado, viu? Tá certo. A polícia tem alguma desconfiança em que local o corpo da Vitória ficou antes de ser colocado no local em que foi encontrado? Seria um lugar fechado, porque não teve moscas, animais, bichos ali em volta dela. Então, um carro, né, um porta-mala de um carro fechado, um compartimento de uma casa. Ela foi capturada, ficaram com ela
um tempo toda a noite e deixaram seu corpo aqui nas horas da manhã. A polícia acredita que a Vitória foi abordada e já colocada num veículo? Sim, foi abordada por alguém, provavelmente com um carro ali. De carro, você faz um determinado caminho, você faz em 10 minutos. Ainda na noite do crime, os cães farejadores que procuravam pela Vitória acabam levando a polícia a um primeiro suspeito. Cães farejadores foram pro local, né? Sim. Chegou uma equipe de canil da Guarda Municipal de Jundiaí. Que a gente tem uma entrevista muito importante, é com o seu Durval, na época ele era guarda civil, foi ele quem comandou o cão farejador nas buscas pela Vitória no dia do desaparecimento. Há quanto tempo você está aposentado da GCM? Eu me aposentei agora em janeiro do ano passado, de 2024. Durval sofre de uma doença degenerativa que prefere não revelar. Então eu comecei a dar um padrão para depois fazer a busca. E a gente foi até onde o cachorro foi. O cachorro, a princípio, estava na estrada de terra. Foi dado para ele um cheiro. E aí, a partir desse cheiro, ele começou a fazer as buscas. Esse cachorro começou a descer. Ele desceu sentido a fazenda e foi numa residência que tinha lá. Qual foi o comportamento dele na casa? A gente pegou, circulou a casa, né? Ele para e raspa a porta. É porta de entrada? É a porta de entrada. Ele arranha como assim? É rápido? Arranha. Tipo, tô aqui, né? Faço aqui no chão. Pro cachorro e pra interpretação do senhor, a Vitória poderia ter entrado ou saído dali? Podia ter entrado, ter passado ali ou alguma coisa assim. E aí ficou o odor dela? Ficou o odor dela. E aí o cachorro faz o que na sequência? Ele vai no carro, vai busca no carro, passa assim, volta o carro, para na porta do passageiro e faz a mesma coisa. Vocês foram atrás desse carro? Olha, o inquérito é remetido para cá, né, 6 meses após, pouco mais, não se concluiu, né, nada até por conta desse tempo mesmo, né, 7 meses depois, perícia em carro. Passaram no luminol 7 meses depois? Infelizmente é verdade. Periciar esse carro tanto tempo depois, qual seria o resultado? Se ele levou frutas no carro e algumas frutas deixaram alguma parte lá dentro, dá positivo no luminol, não quer dizer nada. Da cidade de Campinas foi trazido um outro cachorro para ajudar nas buscas. O que esse segundo cachorro da PM apontou? Ele começou a querer arranhar a porta e os 2 cachorros apontaram a mesma residência. Aqui a gente tem ainda um diferencial muito importante. Não é um cachorro farejador. São 2 cachorros de 2 instituições diferentes. O que isso importa? Importa porque são cães treinados por homens diferentes, com metodologias diferentes. E o delegado foi fazer buscas na casa naquela noite? Eu já não sei isso aí, porque a gente foi embora, né? De novo, vamos falar com o delegado original do caso. Tudo que poderia ser feito foi feito. Mas vocês não pensaram em fazer, por exemplo, uma busca na casa dele? Mesmo o cão farejador tem... Foi feito. Ah, porque no inquérito não consta. Não, no inquérito não consta. Foi feito, sim, foi feito. Tá. Tanto que nós recolhemos as roupas dele, entendeu? Sim. Para manter o material de DNA. O dono do carro e da casa, apontados pelos cães, é um agricultor que trabalhava para várias fazendas na região. Me causou um espanto que o morador desta casa e o dono desse carro, ele já tinha um crime sexual conexo. Exatamente. Essa moça também era uma menor de idade, era uma menina na época, ela era adolescente. Keila e Clóvis chegaram a ser amigos dele, mas em 2009, um ato contra a filha adolescente do casal fez a amizade ruir. É muito difícil lembrar o que aconteceu com a filha de vocês, né? Muito. O que aconteceu? Então, naquela época, aconteceu o seguinte, ele veio para trabalho e se empolgou com a minha filha na época. Ele estava com 26 anos.
E ela com 15? Ela com 15. Mas eu não sei, a obsessão dele pela minha filha era demais, né? Mas jamais a gente teria, ou então imaginaria o que ele poderia fazer. Ele chegou de noite, nos trouxe uns filmes, que na época era videocassete, a gente ficou assistindo um filme, tudo. E como minha esposa falou, ficou tarde, ele pediu para dormir. 10 horas já estava todo mundo dormindo. Minha filha dormiu no quarto do meio, ele dormiu no outro quarto do lado e eu dormi no meu quarto com meu esposo. O que aconteceu em seguida deixou o casal indignado. Ele entrou, como a minha filha estava dormindo de bruços, a Jaqueline, ele abaixou as peças íntimas dela até embaixo e com a própria mão dele ele abriu as pernas dela e foi para cima dela. Na hora que ela viu que era ele, ela deu uma cotovelada nele. E na hora que ela começou a gritar para me chamar, ele foi e tampou a boca dela. E na hora que ele foi tampando, ele já foi pegando na garganta dela. Inclusive, minha filha mostrou a marca de esganadura no pescoço dela. Ficou a marca dos dedos dela. Ficou vermelho o pescoço dela. Mesmo em pânico, Jaqueline conseguiu reagir. Quando ele jogou ela na cama, ela deu outra porrada nele, né, com o braço. Foi na hora que ela foi pro meu quarto. Depois disso, minha esposa correu, foi aonde ela viu ele passar e pular a janela, pegar o carro e ir embora. O agricultor admitiu o ataque para a polícia, mas depois negou tudo à justiça e foi absolvido da acusação de tentativa de estupro. Ele fez um acordo com a promotoria e pagou meio salário mínimo por perturbação do sossego da adolescente. Ela ficou traumatizada? Como ela ficou? Ficou até hoje. Ainda mais após essa ocorrência que teve com essa menina. Quando ela foi chamada para depoimento, que ela foi ver a foto, ela, mãe, eu não acredito, a menina parece comigo, mãe. A Vitória? Sim. Mãe, como ela parece comigo? Ela chorou muito. O que a gente viu é o seguinte, primeiro, ela tem uma semelhança muito grande com a minha filha e o modus operandi que ele usou com ela foi de se tapar boca e nariz para que ela não chamasse socorro durante essa tentativa. Fora isso, como se não bastasse esse perfil, o local aonde a Vitória foi assassinada, foi encontrada, era a horta dele. É um local que ele meava com aquela fazenda. O carro dele foi visto perto do local onde o corpo foi encontrado. Exatamente. Apesar das suspeitas e do antecedente com Jaqueline, esse agricultor apresentou um álibi que convenceu os investigadores. No momento em que a Vitória Nataline sumiu, ele disse que, junto com a mulher, havia trazido a filha pequena aqui para esse posto de saúde. Só que não há nenhum registro da entrada dele na consulta. O rapaz alega que permaneceu o tempo inteiro esperando no carro, do lado de fora da UPA. A polícia investigou se o celular dele, o sinal, batia com o local que ele disse que ele estava na hora do crime? Não, esse pedido não foi feito, então tem uma série de inconsistências. O mesmo agricultor teria voltado a abordar a família de Kaylee Clovis em 2018, ou seja, quase 10 anos depois. Mas desta vez ele não foi atrás de Jaqueline, e sim da irmã mais nova dela. Depois do assassinato da Vitória, a segunda filha, que era pequena quando a primeira foi agredida, é abordada no Facebook, abordada com um texto bastante perturbador de conteúdo sexual. O suposto assédio à menina foi incluído no inquérito sobre a morte de Vitória Nataline. Britney tinha 16 anos na época. Meu nome é Britney, sou irmã da Jaqueline. Ele usou uma rede social falsa para te contatar? Sim. Qual foi a primeira mensagem que ele te mandou? Ele mandou um oi, praticamente sem foto. Eu pensando que era um colega meu, assim, de escola, qualquer um que seja. Aí ele falou assim, você não lembra de mim? Eu falei, não. Aí ele falou assim, mas então você vai lembrar agora, porque você tá muito bonita, então eu quero fazer o que eu não consegui fazer com a tua irmã. As mensagens dele te incomodaram? Demais. Ele mandou fotos dele? Sim, foto além dele e das partes íntimas dele também ameaçando. Se você contar pra sua mãe e pro seu pai, eu vou acabar te matando. E você? Eu, na hora do nervosismo, saí apagando tudo, bloqueando tudo.
Aquilo ali me assustou muito, eu ainda até comentei com a minha mãe. Eu falei, mãe, isso vai voltar tudo de novo. Jaqueline, a irmã de Britney, preferiu não dar entrevista. São denúncias muito graves. A gente passou meses atrás desse agricultor e nós conseguimos falar com ele. Mas o que esse agricultor teria hoje para nos contar sobre a morte de Vitória? Ele tá aqui pertinho, tá ativa. Não tem por que ele não falar com a gente. Pronto. Tudo bem? Tudo bem. Você poderia me receber amanhã no sítio? Então, a gente não vai aceitar essa entrevista, não. Tá. Porque eu preciso... a gente não tem advogado, mas eu vou consultar um advogado para ver. Deixa eu só tirar uma dúvida. No dia do desaparecimento da Vitória, você estava na casa quando o cão farejador esteve lá? Não, eu já contei isso aí umas partes de vezes já na pai pro investigador, pro delegado. Já tá tudo esclarecido já. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa. Recentemente, você tentou falar com a Britney? Não. Quem é essa? A irmã da Jaqueline? Não, nem... Trocando não procurou? Não. E do caso da Jaqueline, o que aconteceu naquela noite? Essa coisa foi esclarecida já. Aí nós vamos entrar em outra questão. Existem outras pessoas que teriam oportunidade de cometer esse crime. A polícia também recebeu outras 2 denúncias anônimas. Uma foi um desenho de um homem que seria um funcionário que, na época do crime, prestaria serviços de terraplanagem aqui na fazenda. Algum tempo depois do assassinato da Vitória, chega uma carta na polícia vinda do Rio Grande do Norte. Essa carta traz, teoricamente, o relato de uma pessoa que assistiu a Vitória sendo abordada. E, para além disso, ela manda um retrato falado super profissional, técnico. Um retrato, quase uma fotografia. Os peritos destacam que outros possíveis suspeitos estavam na região. Para mim, foi algum dos trabalhadores que estavam lá. Segundo informações, estava havendo obras na fazenda naquela ocasião. E tinha vários trabalhadores contratados para fazer aquela obra, que não eram da fazenda propriamente dita. Então, eram trabalhadores esporádicos. Portanto, qualquer um desses pode ter cometido crime e desaparecido. Quem vai saber onde eles estão agora? E a outra denúncia era de uma clínica de reabilitação que fica aqui pertinho. E segundo esse denunciante, algumas das pessoas que estavam internadas ali naquela época teriam cometido alguns delitos na região. Isso é o que dizia a denúncia, mas a polícia também não conseguiu comprovar nada. Então, para mim, todo mundo que estava lá é suspeito. Antes que você me pergunte o próximo suspeito, todo mundo é suspeito. Até a gente entender quais são os álibis, qual é o perfil de cada um, onde cada um estava naquele dia, se tem contradição no depoimento. Investigação dá trabalho. João, teve uma outra pessoa, que a gente sabe que é segundo o inquérito, enfim, que também foi ali investigada. Vamos falar um pouquinho disso. Vamos, é um rapaz que também é funcionário da fazenda, que disse ele que estava com o trator da fazenda numa determinada posição e ele chegou a ver a Vitória perto da porteira. Ele falou que quando ele viu ela estava meio que agitada, que ela colocava a mão nos bolsos, colocava a mão na perna, como se ela tivesse alguma coisa na roupa dela que estivesse incomodando ela. Esse trabalhador da fazenda pode ter sido o último a ver Vitória ainda viva. Ele era o tratorista da fazenda na época e ele foi levado na noite do crime para prestar depoimento. A polícia depois pediu que as roupas dele fossem periciadas e naquele momento ele só foi investigado e a polícia descartou a participação dele. Ó, eles estão ali. Vem aqui um minuto, é coisa rápida. Ele olha, se esconde, conversa com alguém. Bom, eu mais que tentei, né?
A gente tem um criminoso à solta. Esse criminoso até agora não foi devidamente identificado. Eu lamento pelas outras vítimas que podem existir. É um caso que há 10 anos desafia a polícia mais preparada do país. E até hoje também, que o Departamento de Homicídio já trocou 6 equipes, desde que o caso passou a ser investigado pelo departamento, e nenhum esclarecimento. Um caso estranho, né? Tem alguma coisa que não encaixa. Qual é o entendimento da polícia com relação à responsabilidade da escola? Os responsáveis pelas escolas, no inquérito, né, que está concluído, eles foram identificados ali, os professores, monitores que estavam junto, e se entendeu que houve uma falta de observância nos cuidados, porque eles se colocaram como protetores, né, responsáveis pela guarda, pela segurança, pela integridade física dessas crianças, desses adolescentes. 5 funcionários da escola atualmente são réus por abandono de incapaz com o resultado morte. A Rudolf Steiner foi condenada a indenizar a família de Vitória Natalini por danos morais. Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu gostaria de falar com a direção da escola. Sou Thaís Furlan, repórter do DOC Investigação da Record. Olá, tudo bem? Tudo bem. Eu estou fazendo um documentário sobre o caso da Vitória Natalini, ex-aluna de vocês. Sim. Eu gostaria de conversar com alguém da direção. Eu sou da comunicação. A gente tem uma assessoria de imprensa que responde pela escola. Eu posso pegar seus dados e eu peço para eles entrarem em contato com você, pode ser? Até para proteger a família, a escola tem esse posicionamento e se você precisar falar com alguém, tem que ser através da assessoria de imprensa. Eu mesma não tenho nenhum dado para te passar. Não, sim, mas a família tem consciência que eu estou aqui. A família me autorizou a vir até aqui. Então, essa desculpa de proteger a família não faz muito sentido nesse caso. A escola só vai falar através da assessoria de imprensa. Por nota? Por nota. Isso sempre me chamou a atenção, né? Porque é um aluno viajando sob responsabilidade da escola e a escola decide não se pronunciar nunca. A escola pode entrar em contato com você através da assessoria de imprensa. Tá bom, obrigada. Tá bom? Muito obrigada. Tchau. A escola nos mandou somente uma nota, sem responder a nenhuma pergunta. Uma nota padrão que eles mandam para qualquer contato da imprensa. E a nota diz o seguinte, que a trágica perda de Vitória Natalini é sentida até hoje por todos que trabalham na escola, estudam ou prestam serviço, que desde o primeiro dia a instituição de ensino e os professores estiveram à disposição das autoridades para contribuir com as investigações. Aí termina assim, que a viagem de 2015 à Fazenda Pereiras, como as anteriores, foi bem planejada com supervisão adequada por excelentes profissionais dedicados a garantir a segurança dos alunos. Mas a Vitória não estava segura lá, tanto que ela foi assassinada. Nenhum dos professores e diretores da escola quis dar entrevista. Tá claro o pacto de silêncio. Ela nem parecia uma aluna da escola, porque a impressão que dava é que não tinha importância. Se a direção da escola, os professores que estavam ali cuidando dos alunos, inclusive da própria Vitória, tivessem falado, esclarecido, podia ter ajudado a investigar o caso muito mais rápido. A polícia não chegou a nenhuma conclusão sobre quem é o assassino de Vitória e o caso foi arquivado pela Justiça. Há algumas semanas, o Departamento de Homicídios reabriu as investigações. O tempo e a verdade que foge, né? Então, a gente não pode mais perder tempo. Todo mundo vai ser ouvido de novo? Todo mundo vai ser ouvido de novo. A resposta está aí. Eu só tenho que analisar o inquérito bem e fazer novas perguntas e seguir fazendo as perguntas para ele chegar a uma solução. E tem solução. O caso tem solução. Eu acredito que, bem investigado, cada segredo vai cair. Tem homicídios que já foram esclarecidos 10 anos depois, 15 anos depois do fato, né? Você não vai desistir? De jeito nenhum.
Depois de tanto tempo, depois de tanto sacrifício, de tanto sofrimento, a gente vai até o fim.